Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 5 de abril, celebramos hoje a sexta-feira na 8ª de Páscoa e queremos neste dia pedir ao Senhor que o Espírito do Cristo ressuscitado nos ilumine nesta reflexão do Evangelho de João, que é o capítulo 21, os versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouçamos a reflexão do Evangelho. Jesus é quem tem sempre a iniciativa de se apresentar aos discípulos em sua nova e eterna condição de ressuscitado. No mar da Galileia, Jesus se manifesta aos discípulos pela 3ª vez. Põe-se diante de 7 peixes, representando a totalidade dos discípulos e da Igreja, comunidade apostólica e missionária. Os discípulos, ao que parece, talvez desesperançados e desiludidos, retornaram suas atividades de pescadores. Apesar de habilidosos e experientes, nada pescaram naquela noite. No Evangelho de João, pode significar ausência de fé, ausência da luz divina, ausência de Deus. Ao amanhecer, Jesus diz a eles que lancem as redes
do outro lado da barca, e a pesca foi abundante. Amanheceu e o dia da ressurreição, sob a ordem de Jesus e à luz da Páscoa, tudo se torna possível. Pescaram 153 grandes peixes, alusão à universalidade da missão. A missão é frutífera quando Jesus ressuscitado se faz presente e se a Ele obedecemos, agindo conforme sua palavra. Esta é a reflexão de hoje do Evangelho. Jesus ressuscitado continua aparecendo aos discípulos. Ele se coloca aí diante dos discípulos agora que foram pescar. Não tem muito o que fazer. Eles estão decepcionados porque Jesus morreu, né? Já apareceu um pouco aí algumas vezes para eles, mas eles estão desanimados, não sabem nem o que fazer. Então vou pescar. Não tem muita perspectiva. Vou pescar. Precisa ainda da presença do ressuscitado mais vezes na vida deles. E é o que acontece, né? Jesus toma novamente a iniciativa e vai ao encontro deles. E pergunta, né? Pescaram? Tem alguma coisa aí para comer? Não tem nada, né? Porque passaram a noite pescando, não pescaram nada. Só que os discípulos ali obedecem a Jesus, né? Não pescaram nada, eram homens experientes, mas este homem que está à beira do mar pede para eles lançar a rede à direita e eles obedecem. E por isso, a grande quantidade de peixes que eles conseguiram pescar. Então, simbolizando, se Deus está conosco, se o ressuscitado caminha conosco, então a nossa missão, ela vai dar muitos frutos. As pessoas que são colocadas sob a nossa responsabilidade, elas com certeza estarão abertas para receber a mensagem. Cristo está vivo, Ele ressuscitou, Ele não morre mais. E tudo o que aconteceu com Jesus também é para nos mostrar que um dia nós também seremos ressuscitados com Jesus na glória eterna. Por isso, façamos a nossa parte. Estejamos atentos ao convite de Jesus. Ele vai continuar convidando os discípulos a evangelizar, a levar a palavra. Cristo está vivo.